Salve Maria, engraçado. Ali em Itaquá, tu vê que esse pastor gritando ali, umas pregações que não tem fundamento, cara. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Engraçado como a pregação protestante é como a pregação judaica e farisaica. Por quê, cara? Mateus 23, olha só que interessante. Mateus 23, 7. Gosto de ser saudado nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Olha só que interessante. Ali, aquelas pregações ali protestantes, aquela gritaria, aquele pentecostal que de Deus está usando tal, para ser chamado de Rabi. Olha só como a pregação protestante ela se iguala à pregação judaica e farisaica. Olha só a diferença da pregação da igreja. Quem enviou esse pastor? Quem deu essa autoridade para ele ficar gritando, pregando, anunciando o reino de Deus? Mas que reino de Deus ele está anunciando? Qual Jesus ele está anunciando? É o Jesus que os apóstolos pregou? Não, é outro Jesus. É um Jesus que não tem mãe, é um Jesus, a minha igreja. Se você se converter e acreditar na minha pregação, você for para a minha igreja, você vai ser salvo. Que interessante, né? Aqui vamos dizer uma coisa muito interessante, ó. João 20, 21. Disse outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Olha só. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando a vós. Aqui Cristo já tinha prometido, Cristo já tinha profetizado, que já tinha dado esse envio ali, os apóstolos que eles escolheram, Atos Apóstolos 2, em Mateus 10, 2 em diante. Aqui ele está confirmando esse envio. Para quem? É para pastores? É para divisores? Não. Esse é o envio que vai ter o verdadeiro evangelho, que vai ter a verdadeira responsabilidade de levar a verdadeira doutrina. Atos Apóstolos 42 precisava ele na doutrina dos apóstolos. Que interessante. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles ou quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles e quem o retiverem serão retidos. Olha só que interessante. Até para pregar o evangelho, teve envio de quem? Assim como o Pai me enviou, assim como Deus me enviou, estou enviando vocês. Estou confiando a minha igreja, a minha esposa, a vocês. O verdadeiro evangelho que eu ensinei, que eu preguei, fiz milagres e prodígio. E o Espírito Santo, Atos Apóstolos 2, vai tornar a igreja pública e vai te inspirar para dar testemunho tudo e vai vos lembrar tudo que eu fiz. Muito diferente dessa pregação farisaica, judaica, que você vê nessas praças aí. Carnudo! Se você não se converter, você vai para o inferno, carnudo! Deus mandou! Mas, que interessante. Segundo Coríntios 4, uma reflexão simples e rápida para a gente entender. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos pregado, ou se trata de receber outro Espírito. Olha só, ele está pregando outro Espírito que não tem envio, que não tem fundamento dos apóstolos, doutrinas de homens, pensamento, visões de homens, igreja fundada por homens. Só a única que tem o caminho da salvação é a igreja que foi fundada por Senhor Jesus Cristo e tem a pregação dos apóstolos. E ajudava outros para o caminho da salvação. Atos Apóstolos 2,47. Em Atos Apóstolos 11 ali, olha só que interessante. O anjo fala para Cornélio, manda alguém buscar Pedro, que ele vai pregar o evangelho de qual palavra você e tua família será salvo. Em Atos Apóstolos 11,
Olha só que interessante. 11, 14. Ele te dirá as palavras pela qual será salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar, quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio deram também sobre nós. Olha só que interessante, cara. Quando Pedro começou a pregar, mal ele começou a pregar, o Espírito desceu. E Cornélio e sua família foi salva por causa da pregação do membro da igreja, que está o verdadeiro Espírito Santo, porque ali em Mateus 28, 19, 20, o Espírito Santo assiste essa igreja. O Espírito Santo não é o Espírito divisor. O Espírito Santo não está lá na praça gritando: Jesus, Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus. Não, é outro Espírito. Jesus, que é o Senhor, está nessa igreja, que é a sua esposa, que tem seu envio, que tem pessoas capacitadas e enviadas. Que interessante. Por que eu tenho essa autoridade? Porque eu fui batizado nessa igreja. Eu sou membro dessa igreja mística. Que interessante. O meu batismo que dá essa autoridade. Quem batizou você, pastor? Quem te ungiu? Quem te enviou? A Reforma Protestante, Martinho Lutero. Eu tenho a Bíblia. Mas a Bíblia vem de onde? Por inspiração do Espírito Santo. Escrita também pelos autores que Cristo enviou. Pedro, Paulo, Tiago, etc. Então a Bíblia é membro da igreja. É da igreja. O primeiro solos da igreja, a pregação oral pelos apóstolos e depois o Novo Testamento. Olha só que interessante. A sua igreja veio nos 16 séculos de atraso pelo franciscano que se revoltou e foi fundar outra igreja. Que interessante. Quem está mais na verdade? A igreja de Cristo ou a sua igreja? Fundo de quintal? Todo dia você está gritando, falando a mesma coisa. Interessante. Por quê? É outro espírito, cara. Simples entender isso. Por mais que você fique triste, é a verdade, cara. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, que está nessa igreja. Efésios 3:10, a divina universidade de sabedoria será conhecida pela igreja. A verdade será conhecida pela a igreja, não pelas as igrejas. A verdade será conhecida pela pregação do membro da igreja. Tanto que Cornélio foi batizado e sua casa foi salva. Interessante. As Apóstolos 2:42, se haveria na doutrina dos apóstolos e andava outro para o caminho da salvação. As Apóstolos 2:47. Está nessa igreja mística, que é membro dessa igreja mística. Vocês não são membros dessa igreja mística. Vocês são membro desse corpo amputado, sem a cabeça e sem o corpo místico. Que interessante. Se apartou. Membro amputado não tem acesso à cabeça e à esposa de Cristo. E o acesso aos membros desse corpo, que são os apóstolos. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples entender isso. Glória a Deus, aleluia.